Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos trabalhar com a validação de campos, né, customizada. O próprio Django ele já trabalha por padrão com a validação, porém existem algumas validações customizáveis aí que a gente pode colocar e o Django entende muito bem isso. As pessoas que trabalharam, que criaram o framework, eles sabem muito bem que isso é necessário, e por isso eles facilitaram a nossa vida para poder estar criando essas validações customizadas. Por outro lado, no outro vídeo, como a gente só estava entrando nesse render aqui, que não pode ser render, tem que ser um redirect, eu esqueci de colocar a template aqui. Provavelmente vocês devem ter reiniciado o testado novamente e deve ter dado algum probleminha aí. Então o problema está aqui, ó. Esqueci de colocar o template. Estava funcionando na última vez porque a gente estava entrando nessa requisição, tá? Por mais que seja essa view, a requisição estava entrando aqui. Então vamos colocar aqui a template, tá? E aqui a gente coloca form app barra formulário ponto html. Formato formulário.html. Se a gente voltar lá, com certeza vocês devem ter visto esse erro. A gente vai dar um enter aqui e ele vai funcionar corretamente. Tá? Então, o que, que acontece aqui? Se eu colocar aqui uma letra, por exemplo, aqui, uma letra aqui, ou duas letras aqui, e aqui eu colocar um e-mail, vocês lembram que eu colocava qualquer valor? .com, e eu colocasse enviar, ele enviava normalmente, tá? Então, eu preciso tratar isso, né? Não existe pessoa com o nome de uma letra apenas. É raro, se existir, eu não conheço. Ou um último nome com a letra apenas, ou qualquer valor aqui. Entendeu? Então, aqui eu vou fazer uma validação customizável que trate esses erros para não ser inseridos no banco de dados dessa maneira. Eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente faz essa validação dentro do formulário, beleza? Então vamos lá, a gente já arrumou aqui, vamos entrar aqui no Forms e vamos começar a trabalhar aí na validação de campo por campo. O que acontece? O próprio Django, para poder estar fazendo essa validação customizável, ele tem um método que já está dentro aqui do form, que a gente pode subscrever ele para poder trabalhar com cada campo. Por exemplo, aqui, vamos supor, se chama clean, né? Esse clean, a gente pode estar colocando o nome do campo. Tá? Então vamos supor, se é clean, se a gente quer trabalhar com esse primeiro nome aqui, a gente coloca o clean, underline e o nome do campo. Aí a gente faz a validação da maneira que a gente necessitar. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a validação do primeiro nome. Opa, Ctrl Z. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos apagar esse nome do campo. Vamos dar um Ctrl V aqui. Vamos chamar o self, dois pontos, tá? Aí aqui a gente chama o primeiro nome. Primeiro nome igual. Muito bem. Aí, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar o clean data que a gente estava usando, lembra? Aí a gente dá um self, porque a gente está dentro da classe, então não vai ser form, vai ser self, né? Porque a classe é ela mesma, tá? E aí a gente coloca clean data, até aqui. Como ela retorna um dicionário, a gente precisa pegar esse valor. Então a gente coloca aqui primeiro nome. Tá? E aí, depois aí que a gente pegou esse nome do clean data, aí a gente começa a trabalhar na validação. Então vamos lá. Se tamanho do nome que for passado no formulário do primeiro nome for menor, 3 caracteres, aí a gente chama um forms.validation error. Aí a gente coloca uma mensagem que a gente precisa colocar, né? O primeiro e-mail do nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Ponto. Tá aí, a gente terminou essa validação. Aí a gente vai e retorna o campo. Return primeiro nome, tá? Então o que acontece aqui? A gente fez um tratamento, a gente chamou aqui, quando bater lá no clean data, que ele for precisar fazer o tratamento do clean data, ele vai fazer o tratamento do clean data, para ver se tem mais de 10 e tal. E aí, se tiver tudo certinho, ele vai trazer esse nome, aí ele entra no nosso Custom Validation, tá? Que é aqui que a gente está tratando ele para saber se esses dados estão validados, se tem menos de 3. Se tiver menos de 3, esse erro vai ser chamado, beleza? Vou deixar um Enter aqui para poder ficar com espaço. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse clean data para o último nome também. São basicamente igual. Vamos lá, dá um Enter aqui, dá um Paste. Em vez de ser primeiro nome, a gente muda para último nome, tá? Último nome. Se você quiser, você pode vir aqui copiar para poder ter certeza, para não colocar nada errado. Vamos dar um paste aqui.
onde que está o último nome novamente, aqui, e aqui a gente precisa também deletar. Último nome. Último nome. E aqui a gente dá um paste novamente, um último nome. Aí a gente fez o tratamento aí com uma validação customizável para o primeiro nome e o último nome. Agora a gente precisa fazer uma validação para o e-mail. Vou fazer aqui uma validação customizável simples, né? Qualquer, para vocês entenderem como que a gente pode trabalhar. Vamos dizer que as pessoas estão colocando ali qualquer valor e não é legal, e vamos supor que esse é um sistema de uma empresa particular, onde só as pessoas que têm o e-mail daquela empresa podem fazer o login com o e-mail da empresa, não pode colocar e-mail de outra empresa. Tá? Então, o próprio formulário não vai deixar as pessoas passarem e-mail qualquer, tipo @outlook, Gmail, tem que ser o nome da empresa.com, que é o domínio da empresa. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com a validação do e-mail. Primeiro nome, copiado, agora está certinho. Vamos pegar aqui o e-mail, é o Ctrl C, e aí a gente vai começar a trabalhar na validação do e-mail. Clean, e-mail, selfie, dois pontos, a gente chama o e-mail novamente, e-mail igual selfie.cleandata. Como ele retorna um dicionário, a gente coloca e-mail. Quando a gente for tentar enviar esses dados do formulário, ele vai bater aqui nesse Clean Data e vai retornar para nós. Aí a gente começa a trabalhar com a validação desse e-mail. Então, if not email ends with, abre parêntese, e aí a gente coloca o valor que a gente quer. Vamos colocar aqui, empresa XYZ, que é o domínio da empresa. .com, opa, xyz.com. Tá, aí a gente coloca um raising forms, ponto, validation error, e aí eu coloco a mensagem. O e-mail deve ser o e-mail da empresa, para funcionários da empresa XYZ, deve terminar com @xyz.com. Perfeito? Então, quando o funcionário que for entrar, for enviar esse formulário, e ele tentar colocar um e-mail pessoal, por exemplo, sem querer, o próprio formulário não vai deixar ele passar, tá? Então aí a gente faz o seguinte, a gente dá um enter aqui novamente, vamos retornar, return e-mail. Perfeito. Então a gente já fez a validação para os três campos, tá? Então vamos lá e vamos testar para ver se essa validação está funcionando mesmo. Aqui o formulário, né? Vamos tentar passar esse campo com apenas duas letras. Vamos tentar enviar. Claro que não vai passar se colocar com vários, tá? Vamos tentar colocar essa aqui com uma letra e esse e-mail com um valor qualquer, @, vamos colocar aqui outlook.com e vamos enviar. Ele já trouxe aqui os três, ó. Aqui, ó. O primeiro nome deve ter pelo menos 3 caracteres, o último nome deve ter pelo menos 3 caracteres e o e-mail para funcionários da empresa XYZ deve terminar com @xyz. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar certinho aqui, né? E vamos ver se vai enviar agora. Ele não deixou, tá vendo? Já entrou na validação e-mail também. Então vamos resolver essa questão do e-mail. Vamos colocar aqui XYZ para esse formulário, essa validação customizável deixar a gente passar XYZ. Agora vamos tentar enviar. Enviou corretamente e os valores foram passados. Se fosse na inserção do banco de dados, ele ia fazer a inserção corretamente. Bora para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês para fazer exatamente isso, inserção dos dados do formulário para dentro do banco de dados.